E hoje eu vou estar falando então sobre essa ansiedade, sabe? É algo assim que tá virando, que tá impactando muitas pessoas, né? Às vezes você tá meio ansiosa e você não sabe nem por quê, né? Ou você tá tendo sintomas de ansiedade e você não sabe o que é isso. E hoje nós vamos estar falando sobre isso, que eu notei o seguinte, que muitas pessoas às vezes escrevem ali, é que eu sou muito ansiosa, mano, por isso que eu não consigo fazer o jejum em dobro. Por isso que eu não emagreço, eu sou muito ansiosa. Eu entendo, e justamente por eu entender o que você está falando, eu fui procurar estudos científicos sobre por que a ansiedade está atrapalhando tanto as pessoas, às vezes, de emagrecer. E eu me deparei com um detalhe, que muitas vezes não é questão nem da ansiedade, é questão da alimentação que a gente estamos comendo. Então, a alimentação, ela estimula muito a insulina, que vem junto outros hormônios que cria ou mantém essa ansiedade. Então, muitas vezes a gente acha que isso é algo da, né, a pessoa, meu Deus, eu sou muito ansiosa. E na verdade que isso tem uma relação muito forte, tem base, o que eu estou falando aqui tem base científica, tá? Tem inúmeros estudos científicos provando que a ansiedade, a depressão e vários outros problemas atuais que estão muito de moda está relacionado com a alimentação. Mas hoje eu estava lendo um livro e me chamou muita atenção no livro, né? O que me chamou a atenção no livro? O autor ele é um japonês, né, um Shinori, ele estava contando sobre uma época no Japão, deixa eu ver se sai aqui até o nome da doença, que tinha uma doença muito comum, onde as pessoas morriam, assim, sabe? Morriam ali jovem até, por causa de uma deficiência de uma vitamina. Beriberi, né? Era uma doença que surgiu no Japão, beriberi, era uma doença que surgiu no Japão, que era por falta de vitamina B1, né? E por que surgiu essa doença lá no Japão e muitas pessoas morreram, né? E por que aconteceu isso? Porque eles tiveram uma mudança na alimentação. E eles viram o seguinte, que às vezes quando eles viajavam no oceano, um japonês no barco morria, mas o americano, o inglês, não morria. E eles viram e falaram assim, como assim? Aí eles acham, não, é hereditário, né? É uma doença hereditária. Às vezes você também pensa o mesmo, né? É uma doença hereditária, minha mãe era ansiosa, meu pai era depressivo. E aí eles falaram assim, e se a gente comesse o mesmo alimento dos americanos, dos ingleses? E aí, o que será que acontece? Aí eles fizeram uma viagem de barco e eles se alimentaram com a alimentação dos ingleses ou dos americanos. E eles notaram que nenhum japonês morreu daquela doença de novo. Aí eles viram que era daí foram estudar depois e viram que era uma deficiência de vitamina B1. Então é assim, a mudança de alimentação causa várias consequências. E a gente vem de uma mudança de alimentação, ó, a pirâmide ali, nessa pirâmide. Então eles colocaram essa pirâmide, né? Em 1992 entrou essa pirâmide ali. E aquela pirâmide entrou para quê? Para nos trazer solução. Ai, meu Deus do céu, vai facilitar a nossa vida. Alimentos mais fáceis de ser estocado, alimentos mais fáceis da gente guardar, né? Mais fácil de ser produzido, alimentos mais rápidos para ser comidos, e um monte de solução. Ia melhorar os problemas de colesterol, de problema no coração, e entrou aquela pirâmide. Pum. E aí, quando entrou aquela pirâmide, a gente começou a ter casos assim de ansiedade, de depressão e de vários problemas que não eram comuns. Mas depois que essa pirâmide entrou, esses problemas meio que passaram a ser comuns, né? Então, problemas que ficaram quase que comuns. Eu vou até ler aqui alguns deles, né? Então, ansiedade é um, depressão, transtornos bipolares, psicose, o TEA, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Dali para frente começou doenças de Alzheimer, começou então, e tudo isso depois que eles entraram com essa mudança na nossa dieta, que era de antes, para essa nova que tem agora, que é essa pirâmide. Então, dali para frente, começou a ter uma mudança muito grande. E o pior, os problemas de coração, que aquilo ali era para solucionar, triplicou. Agora nem sei, faz tempo que eu não vejo isso, mas tinha triplicado problemas de coração. Então, a mudança de alimentação facilitou? Facilitou. Você vai em qualquer lugar aí, tem coisa para comer, né? Coisas comestíveis. Essas coisas comestíveis são as fontes dos problemas. Às vezes a pessoa fala assim, Márcio, mas o carboidrato é mal. Não é o carboidrato, são as coisas comestíveis. Você vê uma pessoa no mercado,
ela sai com o carro de compra e você olha e 90, 80% daquilo são coisas comestíveis, não são alimentos. E isso trouxe consequências graves na gente. E uma dessas consequências é a ansiedade. Então eu tenho inúmeros estudos aqui provando que a ansiedade vai muito relacionada à sua alimentação. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim que ela começou a ter respiração, ficar ofegante e tudo isso. E aí ela foi ver, ela foi medir a pressão. Ela viu que a pressão dela estava nas alturas. E ela falou assim: eu achei que eu estava tipo tendo uma crise de ansiedade. E na verdade eu fui ver, era a minha pressão que estava descontrolada. E por que a pressão descontrola? Alimentação errada, excesso de peso. Tem uma forma de você medir se algo em você não está funcionando muito legal, tá? Se você está começando ou tem já problemas, né, metabólicos aí, que é você medir sua cintura. Se você medir sua cintura e a sua cintura tiver mais de 83, acima do umbigo, 2 dedos, mais de 83, cuidado. Isso é um sinal que o seu corpo está te dando que as coisas não estão funcionando legal. Por quê? Porque daí começa a acumular gorduras ali, né? E esse excesso de gorduras nessa área abdominal, ela é perigosa. Por que ela é perigosa? Ela é perigosa, é muito perigosa porque o seu corpo vai lutar contra isso. E quando o seu corpo está lutando contra isso, automaticamente afeta outras áreas do seu corpo também. Então, o seu corpo é uma máquina de hormônio. Muitas vezes tem certos hormônios que são hormônios para defender. Então, imagina, se você tem aqui um excesso de gordura aqui, o seu corpo vê como perigosa, ele vai começar a liberar hormônios para que essa gordura seja eliminada. Só que a sua alimentação não deixa que essa gordura seja eliminada. E aí faz com que o seu corpo lute contra ele mesmo e acaba danificando células boas, elas acabam se transformando em células cancerígenas. Então, muitas vezes, o câncer é causado simplesmente por excesso de gordura visceral. Ah, Márcio, mas eu não consigo eliminar essas gorduras visceral. Consegue sim. Você só não conseguia antes. Por quê? Porque o método que você estava seguindo não funcionava bem.